alguns dos brinquedos educativos que eu uso com o Heitor para estimular a fala e a aprendizagem dele. Antes da pandemia fechar as escolas, o Heitor tinha entrado na escolinha para desenvolver algumas questões não só da fala. E ele ficou um mês e uma semana, se eu não me engano, na escola, e isso tinha desenvolvido muito essa parte dele. Antes de entrar para a escola, o Heitor sabia falar algumas palavras, poucas palavras soltas. Ele não dava, ele não chamava as palavras que ele sabia falar todas as vezes. Então, exemplo, né? Não sei se eu tô sabendo me expressar, vou dar um exemplo. Ele sabia falar a palavra mamãe, mas ele não me chamava de mamãe durante o dia. Ele só sabia falar a palavra mamãe. Outra questão também que ele desenvolveu na escola foi os comandos. Eu dava comandos para ele e na maioria das vezes ele não realizava aquele comando. Então, pega isso, pega aquilo. Ele olhava para mim e não fazia o que eu estava falando para ele fazer. E quando eu conversei com um pediatra e com amigas minhas, psicólogas, fono, os três, né, me perguntavam coisas sobre ele, sobre o dia a dia dele. E durante meses eu com o pediatra conversava sobre o que fazer para desenvolver essas questões dele que eu achava que estavam atrasadas. E aí, depois de ele avaliar durante esses meses, ele me orientou a colocar na escola que a socialização com outras crianças ia fazer ele se desenvolver. E foi dito e feito. Nesse período que ele estava na escola, ele aprendeu a falar várias palavras que ele não conhecia. Ele dava realmente a função para aquela palavra. Então, ele passou a me chamar o dia inteiro. De manhã, ele passou a chamar as pessoas, né? Pai, o avô, todo mundo que ele sabe falar o nome. Ele passou a chamar por aquele nome. Os comandos, se você mandar ele pegar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, agora ele vai fazer. Ele viu aquela criança na escola fazer. Oi, meu amor, acordou? Acordou? Mãe tá gravando. Ele viu na escola que aquela criança fazia aquilo, ele olhou e viu que era possível fazer também e ele começou a repetir. E agora tudo que ele olha, ele repete. Tudo que ele ouve, ele tenta falar. E aí, de tudo isso foi com o estímulo da socialização na escola. Por conta da pandemia, as escolas se fecharam. Essa responsabilidade, né? Essa função de ensinar ele a evoluir essa questão da quantidade de palavras adquiridas e saber fazer coisas, saber entender sobre alguns assuntos, passou a ser minha de novo, né? Agora não tem saída, não tenho como colocar em outro lugar. E aí eu tive que recorrer, eu tive que pensar em como que eu ia fazer isso para ele continuar evoluindo o aprendizado. Eu não tenho mais as crianças para fazer algo para ele repetir, mas eu tenho a tecnologia. Os desenhos continuam com imagens, né, de crianças ou de personagens que falam e fazem coisas que ele repete. Então eu pego... Tá pensando? Então eu continuo tendo ajuda de algum lugar. Agora não é mais das crianças da escola, mas é dos desenhos em que ele assiste. Desenhos de criança sempre vão falar sobre coisinhas de criança. Letrinhas, números, cores, formas geométricas, meios de transporte. E aí tudo o que fala no desenho e eu vejo que ele está repetindo a palavra, ou que ele está repetindo o gesto, ou que ele está tentando fazer o que o desenho está fazendo, eu venho e na hora de brincar, com os brinquedos sem a tecnologia, eu tento trazer aquele aprendizado para brincadeira. Então eu uso brinquedos dele que tem as letras, tá vendo? Estão conseguindo enxergar? Voltei. Então, o que eu faço? Eu pego aquilo que ele aprendeu no desenho, que ele está repetindo o que aquele personagem está fazendo, ou está falando aquela palavra nova, e uso os brinquedos dele na hora da nossa brincadeira aqui na prática, para ele fixar aquilo que ele aprendeu.
Então, se ele estava tentando repetir cores, eu pego brinquedos como esse aqui, por exemplo, ó, que tem cores, e fico repetindo para ele. Ah, é o azul, que cor? Aí eu faço perguntas para ele, não dou a resposta, para ver se ele vai me responder. Que cor é essa aqui, filho? Ah, é azul. Aí eu respondo como se ele estivesse me respondendo, para ele ter a opção de resposta, para ele saber qual é a resposta e repetir para mim. As formas geométricas, aí eu lembro, naquele desenho do trenzinho, qual é aqui as formas geométricas? Qual que é, filho? E assim vou indo. Tem também esses cardzinhos, ó, essas plaquinhas. Tem a letra e um objeto que começa aquela letra. Então eu já começo a fazer associações. A de avião, C de casa. E vou mostrando com esse brinquedinho, com essas plaquinhas, a letra e o objeto que começa com aquela letra. Então ele já vai associar aquela letrinha com uma imagem. Fica muito mais fácil a criança associar quando ela visualiza alguma coisa. Os desenhos, eu sempre tenho folhinhas assim, impressas em casa, ó, para ele poder pintar e melhorar a coordenação quando pinta. Quando ele entrou na escola, ele só rabiscava assim. Tudo, ele rabiscava até o cabeçalho, ele rabiscava a mesa que tava com o caderno, ele rabiscava tudo. Agora, ele continua fazendo rabiscos, ele não pinta como uma criança grande. Mas se você falar, pinta a estrela, tentar pintar só dentro da estrela, pinta o círculo, pinta o uau-uau, que é o cachorro. Ele vai tentar, ele já obedece aquela delimitação que eu tô passando para ele na hora da brincadeira, na hora da atividade. E tudo isso eu faço com brinquedos que ele já brincaria mesmo e não ia gerar para ele aprendizado nenhum. Seria só um brinquedo que ele ia jogar, que ele ia brincar da forma que ele achasse melhor, mas que eu consigo usar como um instrumento de aprendizagem. Ele continua se divertindo, ele continua brincando e junto com isso eu consigo ensinar várias coisinhas para ele. Ó. A. Ó. A. Ó. A. Ó. U. I. Muito bem. A. Avião. Amarelo. Verde. Azul. Azul. Roxo. Bem. Verde. Isso. Que é isso, filho? Uau, uau, é? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar esse vídeo com os seus amigos, principalmente com mamães que estão com filhos nessa idade, por volta dos 2 anos. Ativa o sininho para estar sempre recebendo a notificação quando eu postar um vídeo novo por aqui. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!